Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-nos conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Os irmãos podem se assentar glorificando o eterno Deus. Aleluia. Ouve, Deus, uma coisa que eu tenho notado, que nesses dias atuais há uma grande urgência sobre reavivamento, sobre definir realidade sobre as nossas vidas. Porque o que nós podemos ver são várias pessoas aprisionadas em vícios e pecados ocultos, onde nós podemos ver que estamos inseridos numa época onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, e onde também vários santos do Senhor têm sido atingidos por tamanha proliferação do pecado em igual mundo, e muitos dos santos do Senhor estão morrendo espiritualmente aos poucos. E conseguinte a isso, quando eu falo sobre reavivamento, é na verdade no sentido, irmãos, de que o avivamento ele tem acontecido diversas vezes em toda a história, e que precisa uma vez mais reavivar mais uma vez todo o povo de Deus. Porque sem dúvida o avivamento, irmãos, ele é muito importante em minha realidade sobre mim e sobre você. Porque se nós olharmos a olho do mundo afora, o que poderemos ver são muitas almas morrendo sem Cristo. E o pior, que vários cristãos, irmãos, infelizmente, na própria igreja, estão morrendo espiritualmente, sem antes experimentar o verdadeiro poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Agora me pergunto por que isso acontece, irmãos? Isso acontece simplesmente porque o cristão, ele fica cansado de saber ou descobrir que a sua vida espiritual, ela se transformou numa vida enfadonha, uma vida sem graça, uma vida rotineira, onde há somente tradições humanas e religiosidades severas, que sufocam a verdadeira relação do homem para com o Senhor, e que aniquila qualquer possibilidade de novas experiências com o Senhor. Uma coisa que sabemos bem, irmãos, é que para cada um de nós cristãos, o bom dessa vida é termos experiências de renovação de poder com o Senhor dia após dia. Aleluias! Isso, irmãos, nós muitas das vezes deixamos ser roubados pelas distrações do mundo. Isso acaba roubando a nossa atitude a cooperar com Cristo sobre o que diz respeito a missões. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por esse motivo, irmãos, que eu resolvi falar sobre avivamento, porque avivamento é o que vale a uma vida de oração a Deus, é uma vida de temor ao Senhor, é uma vida de santidade. Avivamento é o que vale uma vida de fé e fidelidade, é eu e você estarmos bem relacionados ativamente com o Senhor. E sabe, irmãos, essa palavra avivamento
mortas estão as pessoas lá fora, que não têm temor a Deus, que não têm a Cristo, que vivem uma vida dissoluta, que vivem uma vida desregrada, sem temor ao Senhor. E eu vos falo isso, não é com a minha própria propriedade, mas eu falo isso a vocês com a propriedade da palavra poderosa, com a autoria dela. Porque os irmãos se lembram do que foi o apóstolo Paulo, ele nos disse, quando eu e você não tínhamos encontrado a Cristo, ou melhor dizendo, ele nos encontrou. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que Cristo, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Aleluia! Ou seja, uma pessoa que não tem a Cristo, ela não somente se torna escrava do pecado, como nós podemos ver em João 8,34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ela não somente se torna escrava, mas ela também se torna uma pessoa morta por estar distante do Senhor. Aleluia! Então, sendo assim, o mundo, ele não precisa de avivamento, porque quem está lá no mundo está morto, e quem está morto não precisa ser avivado, mas precisa ser ressuscitado. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja, avivamento é para mim, para você, é daí que entra cada um de nós, é daí que entra cada cristão. É eu e você que devemos estar aptos, avivados, atuantes em toda a boa obra, para que o Senhor venha nos usar como instrumento poderoso a esse mundo afora, para trazer pessoas mortas para a vida, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! E é somente por meio da obediência, irmãos, que nós poderemos cooperar com Cristo Jesus. Mas uma coisa que nós não podemos ser é uma igreja, um cristão quase morto, querendo trazer pessoas mortas para a vida, se não estamos dando conta nem da nossa própria vida espiritual, irmãos. Quem dirá trazer pessoas mortas para serem discipuladas, para conhecerem a verdade, porque só a verdade liberta. É isso que Jesus ele testifica nas Escrituras, a dizendo de si mesmo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E somente a palavra de Deus é ela que nos liberta. E é isso que nós deixamos passar desapercebido, irmãos. Mas a pergunta é: como posso fazer parte da cooperação dessa comissão de frente em missões? Você me costume de dizer, eu já disse isso algumas vezes em algumas ministrações. Primeiramente, cuidemos da nossa relação com o Senhor, levando primeiramente uma vida de oração, porque a oração ela irá gerar um relacionamento, e por consequência, através do relacionamento, ela irá gerar intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus, é que passamos a conhecer o nosso propósito, a nossa vocação e o nosso sacerdócio em nível algum. E somente quando nós identificamos isso por meio da oração, da relação e intimidade com o Senhor, é que nós poderemos sim nos comprometer com Deus e seus interesses por lá fora. Mas lembrando, quando eu falo sobre isso, quando eu coloco esse assunto nessa noite, eu não me refiro somente nos dedicarmos numa noite como essa tão agradável e falarmos sobre missões, mas eu falo tanto aqui no templo quanto mais lá fora, Deus. Mas fazendo a diferença, sendo luz do mundo, sal da terra, exercendo o nosso sacerdócio. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que se nós colocarmos a postura em linha de frente, de mãos dadas, verdadeiramente o milagre pode acontecer. O resultado será muitas almas seguindo para Cristo, Deus. E se nós fazermos isso, automaticamente nós estaremos cooperando, e a nossa atitude estará de acordo com o que as Escrituras nos exigem. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, fala que nós devemos caminhar nas boas obras, para que as pessoas lá fora glorifiquem o Pai. E automaticamente, quando nós fazemos isso, estaremos vivendo uma vida em santidade. Mas santidade não é somente eu preservar a minha reputação quando eu estou à vista de segundos ou terceiros. Porque se eu fizer isso, eu estou zelando somente da minha reputação.
realmente eu sou quando eu estou só. Mas santidade é evidenciada quando eu não tenho que me preocupar com a minha reputação, porque eu estou ciente, eu estou convicto que o meu caráter está alinhado com a estatura de Cristo. Para resumir, cessando ter atitudes santificadas, é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus em sua perfeição. Mas depois eu posso afirmar nessa noite também, meus amados, que esse ato de praticarmos as boas obras, nos tornarmos separados, exclusivos para Deus, como exemplo também para as pessoas que estão fora, isso irá exigir várias renúncias na nossa vida. Porque haverá momentos, sim, em várias ocasiões da nossa vida, que o Senhor irá exigir algo de nós. E isso eu confesso que isso é algo muito doloroso. É algo que é difícil até mesmo de aceitar. Jesus ele fala: aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. E é isso que nós devemos entender. Que haverá momentos que nós deveremos renunciar a várias coisas da nossa vida. E isso vai contribuir-nos para que nós venhamos estar inseridos também na boa, perfeita vontade do Senhor. Aleluia. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Romanos capítulo 12, que nós devemos nos sacrificar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Devemos colocar em prática esse exercício de sacrifício de nós mesmos, daquilo que nós mais preservamos como precioso. É aquilo que o Senhor irá exigir de mim e de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sabe, irmãos, por conta dessa má compreensão do que diz respeito a essa palavra avivamento, nós podemos ter duas mentalidades no nosso meio cristão. A primeira é quando nós aplicamos essa palavra avivamento somente para períodos ou situações no quais há grande inferência de espiritualidade cristã. Como o quê? Como prodígios, milagres, maravilhas. E há quem queira resumir todo o crescimento da igreja somente a isso. Pois uma coisa eu tenho aprendido, irmãos, que muitas pessoas se equivocam quando nós falamos sobre avivamento. Porque muitos acham que avivamento é prodígios, milagres e maravilhas, ou pessoas serem introduzidas no Evangelho de Deus. E não, avivamento não é isso. Todas essas coisas, todos esses acontecimentos incomuns de acontecerem, são somente as consequências que acompanham a vida de todos aqueles que são avivados por Deus. É essa a grande questão. Mas porém temos a segunda mentalidade cristã, quando nós falamos sobre avivamento. E quando falamos de avivamento, a segunda mentalidade é que quando nós temos como foco na ação divina sobre cada indivíduo, trata-se de uma regeneração, trata-se de algo, de uma reforma do Espírito Santo de Deus. Ele causa no nosso interior, ele causa no interior do homem, e a transformação será notória no exterior. Isso é um avivamento, irmãos. Isso é um princípio do avivamento. É isso que vai correndo em nossos dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero, irmãos, que você atente com bastante atenção. O cristão, ele só irá necessitar de um avivamento, de um reavivamento, se esse cristão estiver vivendo fora da vontade do Senhor. Porque o que acontece é que vários momentos nós oramos ao Senhor pedindo socorro, pedindo também autoridade, pedindo poder, sabedoria e várias outras coisas, mas se esquecendo que a condição para receber tal pedido é nos colocarmos à disposição para praticar aquilo que o Senhor nos exige através da sua palavra. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que essa atitude, quando nós colocamos em prática, e também vamos observar várias atitudes dos nossos pais, os primitivos, primórdios, que nos dão exemplo para nós buscarmos um avivamento, um despertar espiritual sobre as nossas vidas. Mas lembrando
O despertar espiritual, um avivamento verdadeiro, ele só irá acontecer antes, de forma subjetiva. E quando eu falo sobre esse ato subjetivo, eu me refiro a vários momentos constantes de oração, a vários momentos constantes de joelhos no chão, a interceder por vidas na fora, há vários momentos constantes da nossa disponibilidade de sairmos do nosso acomodamento e nos colocarmos a serviço ao Evangelho do Reino. Essa que vai fazer a grande diferença, a manifestação do verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas. E somente assim, irmãos, quando nós fazemos essa atitude, é que passaremos a ganhar um novo vigor no nosso interior e passaremos também a construir uma nova mentalidade. Saímos de uma mentalidade rasa para algo mais profundo, como filhos, com a mente de Cristo. Aleluia. Na verdade, irmãos, para resumir, se você quer se tornar santo, parecido com Jesus, tenha as mesmas atitudes que ele teve. Jesus, ele não se acomodava, irmãos. Jesus, ele sempre estava ativo. Ele verdadeiramente arregaçava as mangas. Ele não colocava pretextos ou desculpas para ir a uma alma que estava sedenta de ouvir a sua palavra para ser liberta. E a grande questão é essa, que nós colocamos várias dificuldades, colocamos desculpas para nos justificar a nossa falta ao reino de Deus. Estou mentindo, irmãos? Aleluia. Isso é uma cobrança que o Espírito Santo ele testifica no meu homem interior e no seu homem interior também. Você pode até pensar, não, eu não faço isso. Sim, você tem várias oportunidades, seja no trabalho, seja no colégio, onde você estiver andando, você sempre poderá criar uma oportunidade para preparar o Evangelho de Deus, de falar o quanto Deus ele transformou, o quanto você é feliz na presença de Deus. Aleluia. Nós temos 1001 motivos para falar dessa transformação que é constante aqui, que o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas. Aleluia. Então não é necessário nós deixarmos a covardia de lado, sermos mais ousados, sermos mais pontuais no que diz respeito a essa atitude, a esse ato, a operar o Cristo. Mas, irmãos, como nós já tratamos sobre esse assunto, avivamento espiritual, há também um segundo tipo de avivamento que Deus ele opera sobre nós. E esse avivamento que Deus ele opera sobre nós, ele é manifesto quando eu e você se desviando do avivamento interno para o externo. E melhor para falar sobre esse assunto, não poderíamos deixar de falar do profeta Abacuque, o texto que nós lemos no início. Esse texto, esse pequeno livro, o Antigo Testamento, irmãos, eu acho ele muito incrível e poderoso, porque eu vejo e eu noto que ele tem impactado várias vidas de homens e mulheres de Deus em toda a história, e que hoje não deixa de ser diferente. O que falta é nos aprofundarmos numa imersão de profundidade para conhecermos tudo aquilo que o Senhor exige de nós por meio das Escrituras. É ouvirmos e colocarmos em prática. E se nós formos mais a fundo, o que nós vamos notar é simplesmente, irmãos, que esse avivamento ele é manifesto na vida de todo o povo de Deus em momentos mais de dificuldades, momentos mais dramáticos. Quando nos aprofundamos nesse contexto na época de Abacuque, o que podemos ver é que a situação do povo estava muito deplorável, a situação do povo estava muito
E por que ele não ora assim dessa maneira? Porque ele entendeu. Na verdade, Abacuque ele entendeu que antes de haver um avivamento, deve haver um arrependimento. O povo, eles teriam que se arrepender de seus maus caminhos. E Abacuque ele entende isso. Abacuque ele entende, ele ora pedindo para que Deus viesse avivar a sua obra, para trazer o povo ao arrependimento por meio da sua obra avivada. É por isso que no capítulo 2 e no capítulo 1 também, depois que Deus revela todas as suas maravilhas, seus desígnios a Abacuque, no capítulo 3 o que vai restar simplesmente para Abacuque é depositar confiança e dizer: Senhor, faz a tua vontade, aviva a tua obra. Porque ele passa a entender que antes de haver um avivamento, deve haver um arrependimento verdadeiro e genuíno. Aleluia. O avivamento, irmãos, como também o avivamento ele é de dentro para fora, e algo que não termina, como eu falei no início, o arrependimento ele deve ser dessa mesma maneira, dessa mesma forma. Mas isso, irmãos, é só para deixar frisado, porque o que vem antes de um arrependimento é simplesmente um temor ao Senhor. E olha que exemplo fascinante que Abacuque ele nos mostra sobre essa palavra temor ao Senhor. Ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Continuando no texto: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos quais é conhecida a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, Abacuque, ele teme ao Senhor. Mas ele não somente teme, mas como também ele deposita confiança. Porque a obra avivada que Abacuque ele clama seria simplesmente suscitar os caldeus contra todo o povo de Deus. E mesmo assim ele fala: aviva, Senhor, a tua obra, faz a tua vontade, coloca o teu povo em alinhamento. Aleluias. E Abacuque, irmãos, ele deposita essa confiança. E quando ele clama ao Senhor, automaticamente também ele vai cumprir o que diz em Miqueias, no capítulo 6, versículo 9. Ele vai dizer: a voz do Senhor clama à cidade, ter-me-ei o nome, é sabedoria, escutai a vara de quem ordenou. Então, ele teme ao Senhor. O temor ao Senhor ele vem antes de um arrependimento, mas a palavra do Senhor também vai nos dizer que o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Devemos guardar esse princípio tão valoroso, irmãos. Devemos guardar para mantermos o temor sempre ativo, assim como o avivamento. E Abacuque, ele teme ao Senhor, ele vai depositando essa confiança a Deus, simplesmente pedindo para que Deus viesse avivar a sua obra, sabendo que a obra avivada, que se caracteriza em vários momentos de disciplina e de correção ao Senhor. Abacuque ele pede isso, ciente que isso ia provocar um alinhamento do povo no caminho da justiça, na vereda da justiça. Que nós podemos ver que é manifesto, irmãos, no nosso caráter. O arrependimento, o temor ao Senhor, ele é ativo nesses momentos. E sabe, irmãos, eu sei que nós não nascemos para a ira de Deus, mas todavia, quando eu e você se desviarmos da vontade do Senhor, o Senhor ele sempre irá usar a perseguição para nos colocar no nosso devido lugar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, vai dizer que Deus ele não nos destinou para a ira, mas em toda a história ele tem permitido confiança ao seu povo para o seu próprio alinhamento. E é por isso que não podemos desprezar a obra avivada do Senhor, porque ela irá produzir esse arrependimento, esse temor, princípio de sabedoria. Isso vai nos colocar numa via para nós colocarmos as nossas atitudes em conformidade com a vontade do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu encontro, irmãos, que Abacuque ele também vai encontrar uma motivação na presença do Senhor. Quando ele deposita confiança, quando ele pede para que Deus viesse avivar a sua obra, para que o mundo viesse se arrepender. Esse é o segundo tipo de avivamento. Nós falamos sobre avivamento espiritual. Esse agora é o avivamento circunstancial.
essa é a verdade. O interessante nessa frase que o profeta Abacuque, por exemplo, ele fala: viva, Senhor, a tua obra no início dos anos. Por que ele ora dessa maneira, irmãos? Vamos nos perguntar por que ele ora, pedindo ao Senhor que avive a sua obra no meio dos anos, e não no início, e não no final. E a gente se indaga em algumas questões que estão contidas na Bíblia, nas Escrituras, irmãos. E eu fiz essa pergunta. É simplesmente, no meio dos anos que Abacuque ele ora para que o Senhor viesse a avivar a sua obra. É porque no início dos anos tudo é muito fácil, irmãos. Nós estamos cheios do Espírito Santo, do primeiro amor. No primeiro amor nós não vimos dificuldade em vir com frequência para a casa do Senhor. No primeiro amor nós não olhamos para o defeito do nosso próximo. No primeiro amor nós queremos estar sempre nas orações, nas vigílias. E essa é a verdade. Mas eu não sei o que acontece. É que no meio dos anos algo acontece na vida de muitos. Porque muitos se esfriam. Muitos não têm mais a mesma frequência de ir na casa do Senhor. Eu sei que há vários imprevistos. Eu sei que todo mundo tem suas responsabilidades, seus compromissos. Mas eu não falo sobre esse impedimento, mas eu falo de frieza espiritual. E no meio dos anos, muitos deixam de buscar ao Senhor, e alguns até abandonam a fé, abandonam ao Senhor que o resgatou. E é por isso que no meio dos anos, irmão, devemos clamar: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, para que eu possa estar mais íntimo com o Senhor, para que eu possa cooperar com a tua obra. Me coloca, me insere no Evangelho do Reino, para que eu possa contribuir, e não ser somente mais um cristão sentado no banco acomodado. E é isso, irmãos. Essa é a postura. É isso que devemos travar na nossa mente. Mas, vamos para o final. As horas se correm muito rápido, irmãos. Avivamento escatológico. Nós devemos, irmãos, buscar o verdadeiro avivamento para que nós venhamos estar alinhados com a vontade de Deus, cooperar com a sua missão. Porque Cristo, em seu propósito eterno, Ele de fato virá buscar um povo totalmente redimido, um povo totalmente aquebrantado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, e principalmente um povo avivado, que se sobressai no meio de um povo cheio de iniquidade. É isso que devemos entender, que as Escrituras nos falam. Como nós podemos ver no capítulo 24 de Mateus, no versículo 5, onde é nos diagnosticado as aparições de falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. E também em Mateus capítulo 24, versículo 6, da existência de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E por fim, no capítulo 24, versículo 12, num aumento de iniquidade, sem meio ao mundo. Mas o grande contraste que me chama muita atenção, que irá se chocar, é que na mesma medida, na mesma proporção em que haverá um grande aumento de iniquidade, no final dos tempos haverá também um grande avanço do Evangelho de Deus. Aleluia! E devemos estar atentos a isso, para fazermos parte desse grupo. Porque em Mateus capítulo 24, irmãos, no versículo 14 agora vai dizer: e então esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. Aleluias! E tudo isso no contexto social, na volta de Cristo. Isso será marcado pelos momentos mais dramáticos da sociedade, irmãos, no final dos tempos. Aleluias! Porque o povo de Deus, ele de fato irá alcançar a estatura de Cristo. O povo de Deus, essa mesma igreja que está aqui na terra, ela irá se encontrar totalmente redimida para a vinda do Senhor. E quantos aqui estarão preparados? Diga amém. Aleluias! Queremos nos tornar aptos para fazer parte desse grupo, irmãos. Essa igreja alcançará a estatura de Cristo. Toda a herança deixada pelos pais da igreja, todos os princípios constituídos pelos reformadores,
que liberta, que nos salva. Nós devemos estar atentos a nos colocar a essa disposição, a nos colocarmos à disposição e se entregar para que o Espírito ele venha nos avivar interiormente, para que a realidade que chegou ele possa ser extraordinária, possa impactar várias vidas. Porque a manifestação do poder de Deus, irmãos, ela não impacta somente a minha vida, ela não somente me transforma, mas quando eu sou impactado, quando eu sou transformado pelo Evangelho de Deus, eu devo dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Eu não devo guardar o meu talento, eu devo multiplicar. Essa é a verdade. Mas tudo isso, irmãos, no final dos tempos irá acontecer simplesmente para cumprir em plenitude a profecia do profeta Joel. Perdão. No capítulo 2, versículo 28 e 29. Mas você pode perguntar, como assim, irmão? A profecia de Joel não se cumpriu em Atos 2, não? Sim, se cumpriu. Mas ainda irá faltar a plenitude, o cumprimento. Isso foi só o início. Porque ainda falta, tirando as estruturas se abalarem, as manifestações, fogo caindo do céu, tirando tudo isso, ainda falta para o povo de Deus o verdadeiro avivamento no final dos tempos. Esse é o avivamento escatológico, que nos coloca nesse grupo de avivados por Deus, que se sobressai no meio de um povo cheio de iniquidade. Mas, ao mesmo tempo, no tempo do fim, existirá dois grupos específicos do povo de Deus. O primeiro grupo serão aqueles que serão despertados antes dos demais para essa grande realidade do tempo do fim. E nós podemos chamar o primeiro grupo de o grupo dos precursores. Assim como João Batista, ele teve esse ministério de precursor, anunciando a vinda do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Esse mesmo povo irá preparar os demais para essa grande realidade do fim de Deus. E para encerrar, irmãos, aleluia, devemos nos preocupar. O que nós estamos fazendo para o Senhor? Eu devo meditar, você deve meditar. Qual é a sua posição? Qual é a sua vocação? Para que você foi criado? Todos nós buscamos essa resposta. Mas só que missões, ela cabe a cada cristão, a cada nação de novo. Certamente nós temos a nossa vocação, temos talentos, temos o nosso ministério, temos algo que nós se colocamos com mais perfeição para glorificar o nome do Senhor. Mas essa tarefa, irmãos, cabe para todos nós. Eu não falo somente de preparar o Evangelho de Deus, somente aqui no tempo, em momentos de evangelismo, constituídos em horários, cronogramas. Mas eu falo, irmãos, de verdadeiramente nós nos identificarmos, sendo luz do mundo, sal da terra para esse Senhor, mostrando a diferença. Se você tem uma postura tímida, tudo bem, você pode pregar de outra maneira. O seu testemunho de vida, ele também fala muito alto. Você pode evangelizar dessa maneira. O brilho do Espírito Santo brilha em você. É por isso que você é diferente. É por isso que você está aqui. É por isso que Jesus, ele te colocou nesse exato momento, nessa noite. Porque ele tem algo para você. E algo que ele tem para você é eterno, é precioso. E que ele não negocia jamais. Agora a grande questão é que nós mesmos negociamos aquilo que ele tem reservado e preparado para nós, uma eternidade. Trocamos a eternidade por prazeres terríveis que são passageiros, irmãos. Isso é lamentável. Eu sei que nossa natureza é falha, é ruim, mas muito se aproveitou disso, que a carne é fraca, o espírito está pronto. Mas devemos entender isso. O espírito está pronto, o espírito é forte. Ele combate, ele vence a carne é fraca. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós, mas ele deve ter a liberdade para transformar as nossas vidas. Quando você for transformado, se colocar nesse lugar de transformado, avivado por Deus, faça a sua parte, irmãos.
E essa palavra que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.